Wilson, eu me peguei refletindo sobre os conceitos de Kardec, sobre a questão de homem e mulher, dessa igualdade ou não. E eu percebo que, metafisicamente, na sua etimologia, no conceito que ele traz, ele é igualitário, os sexos são iguais. Mas, sociologicamente, ele é preconceituoso. Ele divide homem e mulher. Como que fica isso, né? Como que a gente poderia pensar para o espiritismo essas duas visões de mundo entre homem e mulher? É interessante a gente pensar nisso, Alain, porque a sociedade evoluiu do tempo de Kardec para cá. A gente está no século XIX, né? Estava lá quando surge o espiritismo, 1850, na década de 50 do século XIX. E você tem uma visão, essa ideia de igualdade, ela está surgindo, ela está crescendo, ela está... movimentos estão buscando essa igualdade. Hoje, nós evoluímos muito. Hoje, nós nem sequer poderíamos cogitar a possibilidade de proibir uma mulher de viajar, por exemplo, ou que, para que pudesse viajar, para que pudesse viajar, a mulher tivesse que ter autorização por escrito do marido, que senão não podia. Então, não dá nem para cogitar. Votar. Por que a mulher não pode votar? Ela não tem entendimento suficiente? Então, são coisas que não dá nem para discutir. E a gente começa a discutir, começa até a ficar meio irritado com essa coisa. Eu até indico quem tem acesso ao Netflix, e tem lá uma série que chama Contos de Aia, que mostra exatamente uma sociedade patriarcal, machista, colocando a mulher em funções. É uma crítica, uma distopia, mas muito interessante. É duro de ver, viu, gente? É duro de ver. Eu estou vendo como um estudo muito difícil. É exatamente isso que você está falando. É uma volta, um retrocesso muito grande da sociedade. Mas interessante a gente ver essas distopias para pensar na nossa realidade. Alain, como a nossa abordagem aqui é uma abordagem crítica, de fato, ao Espiritismo e a Allan Kardec, porque ele publicou o que a gente vai ler agora, eu acho muito importante eu ler mesmo esse trecho de Allan Kardec para a gente entender o que ele escreveu. Claro que vamos nos lembrar, ele escreveu com base no que ele recebeu dos espíritos, o que gera um outro problema crítico também. Eu vou ler esse trecho para que nós possamos ver nas palavras de Allan Kardec o que está registrado em O Livro dos Espíritos, nas questões 822 e 822A. Questão 822. Sendo os homens iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante as leis humanas? Resposta. O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Questão 822A. Sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Resposta. De direitos, sim. De funções, não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior. Cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Além disso, os sexos só existem na organização física, já que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, não há nenhuma diferença entre eles, devendo, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Uma resposta ambígua, né? Eu já tentei interpretar essa resposta algumas vezes. Em alguns momentos eu entendi assim, funções diferentes, porque ora eu posso estar num sexo, ora em outro sexo. Então eu experimento
experiências diferentes. Mas, contudo, nós, ao reencarnarmos, homem ou mulher, nós devemos ter os mesmos direitos. Temos também deveres iguais. Não essa diferença, porque aí fica muito duro da gente ler o comecinho da resposta, né? Igualdade de direitos, sim. De funções, não. Veja só, como que eu posso diferenciar a função de homem e mulher? Qual é uma função de mulher? Ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, fazer serviços esse ou aquele, e o homem esse ou aquele. Isso é um retrocesso tremendo para 2026. Né? Então, é difícil da gente escutar uma frase dessa e aceitar. Então, nesses casos, não dá para passar pano, Alain. Não dá. Existem pontos da doutrina que foram superados, e ponto, a gente tem que entender isso. Existem pontos da doutrina que foram superados, que precisam ser relidos de acordo com o nosso tempo. E não sou eu quem está dizendo isso, não é você, quem é Allan Kardec. Allan Kardec diz isso claramente, olha, a ciência evolui. Na medida que a ciência evolui, o Espiritismo tem que acompanhar a ciência. Será que se nós fizéssemos uma pesquisa hoje com os espíritos bem conduzida, em lugares diferentes do mundo, com médiums diferentes, que não fosse publicado na internet, como as pesquisas acadêmicas que são feitas, a gente não tem acesso a elas até que elas sejam publicadas. Então, se essas pesquisas fossem conduzidas em diversos locais no mundo, ou mesmo dentro do nosso Brasil, que é gigante, né? E depois de receber todas essas respostas, será que nós teríamos essa mesma conclusão que está aqui? Será que os espíritos nos trariam essa mesma ideia? Porque, veja bem, Alain, ocupe-se o homem do exterior e a mulher do interior. No passado, pode ser a ideia de trabalhar fora. Trabalhar fora e a mulher ficar dentro de casa. Não, essa frase é muito absurda. Assim, ela realmente incomoda. Né? Vai tentar convencer a sua esposa hoje? Não, você tem que ficar em casa. Não faz sentido. Veja, entre um casal, os acordos que o casal faz e da maneira que eles vivem, não estou aqui interferindo nisso. Isso aí é um acordo de cada casal. Mas o que nós estamos falando é nos direitos, né? Porque a palavra é direitos. Ele vê que a pergunta 822, ele fala em direitos. É direito sim, função não. Então, como assim? Não pode ser desse jeito. Então eu não tenho direito de ter uma função diferente daquela que está predeterminada para mim. Eu nasci mulher, então as funções que estão determinadas... Em sociologia a gente chama isso de status e papel social. É o que se espera de uma pessoa. Por exemplo, o que se espera de uma mulher dentro de uma sociedade patriarcal. Espera que ela seja educada, que ela se case jovem, que tenha filhos. Que responda assertivamente ao marido, que aceite todos os comandos dele, que cuide do lar, que cuide das roupas, da comida, das crianças. Se submeta muitas vezes até a violência, e até traição. Né? A gente vê assim, que quando a gente fala assim, e você é contra a família? Que família? A família tradicional. O que é a família tradicional? É essa família que a gente está dizendo? É a família em que o homem tinha amantes e a mulher sabendo, né? Quando contava para a mãe dela o que estava acontecendo, a mãe dizia assim, olha, é ruim com ele, pior sem ele. Isso é família tradicional? Né, que ficava tudo por baixo dos panos, família em que o homem tinha direito de matar a mulher. Então não pode ser. Por honra, né? Crime de honra, ele podia matar a mulher. E é importante a gente estar falando nisso, porque o aumento dos feminicídios no Brasil e no mundo, tanto é que surgiu a Delegacia da Mulher, nós temos assim iniciativas do poder jurídico, do poder público, tentando achar uma forma de diminuir essa diferença. Ou seja, Alain, negar isso é negar a própria base doutrinária que fala sobre o progresso. Não, o Kardec nos diz que os espíritos não retrocedem, não retrogradam. Então eu devo considerar, com base nesse ensinamento, que a sociedade de hoje é melhor do que a sociedade do passado. Ou não.
Ou eu devo considerar que família boa era a família do passado? Isso não é um retrocesso? Eu estou negando o progresso. Está negando o progresso. Negando o progresso. Então eu não posso ser espírita negar o progresso. Não digo nem que é um retrocesso. É viver num saudosismo para se manter uma ilusão de controle. É Exatamente. Isso. Na realidade, o progresso, ele incomoda, ele tira você, perturba. Eu falo que todos somos perturbados, Exatamente. Né? Perturba, e ele deve perturbar, tirar a gente de zona de conforto. Exato, falamos juntos aí, Tira dessa zona de conforto, e sair da zona de conforto incomoda, mas só nessa hora que eu crio situações novas. Então, se permita no novo, veja novas visões de mundo, dê outros valores para as coisas, outras medidas, né? Avalie outras possibilidades e condições. O mundo é um lugar bom, deve ser para todos, não só para mim, né? Então, homem e mulher tem diferença? Nenhuma diferença, nem de direito e nem de função. Vamos agora entender que, para a época em que Kardec escreve isso, era um grande avanço. Era uma visão progressista. Na época, tem um texto, inclusive, eu não lembro em qual obra de Kardec, que começa com uma pergunta: as mulheres têm alma? Olha que absurdo. Então, na época em que se discutia isso, você apresentar a igualdade de direitos já era extremamente progressista, essa visão. Só que em 1850, a gente está agora em 2026. Então já não se discute mais a questão de direito. Na nossa sociedade, não. O que se discute aqui é a questão de total autonomia para fazer o que quiser, respeito e igualdade, inclusive no exercício de qualquer função. Hoje nós temos mulheres pilotando Boeings, carregando centenas de pessoas com responsabilidade igual ou maior do que muitos homens. A mulher no Brasil foi votar quando? Votar. 30 e pouco, 1932. 32. E ainda não era qualquer mulher que podia votar, tinha que ter autorização do marido para votar. Nossa, era. Mas veja só, em 1857 o Kardec escreveu isso, foi top. Foi top, mas hoje não é mais. Mas não é mais. Então eu não posso olhar para trás para esse texto, olhar, nossa, então eu tenho que seguir isso aqui, não. Na época de Kardec, sim, era avanço. Hoje não, a gente está em outro ponto. Por isso que a doutrina precisa avançar. Então, um carimbo aqui de superado, correto? Superado e mais. Lembrar que essas obras kardecistas não são sagradas, elas são pontos de partida para reflexão. Exato. A gente sempre tem que fazer esta crítica. Pegar o que tem de bom aqui, que ainda é atual, e trazer para o contemporâneo, trazer para a atualidade nas novas concepções sociais. É isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Até mais, meu querido.